Quem é o Uchiha mais poderoso de todos? Seria o Sasuke com seu Gedo Susanoo, Madara Hikudou ou Obito como Jinchuriki do Jubi? No vídeo de hoje nós iremos ranquear aqui do Uchiha mais fraco até o Uchiha mais poderoso. Lembrando que no vídeo de hoje nós iremos considerar o auge mostrado de cada um, independente de ser olho transplantado ou células roubadas, não importa se é Jinchuriki ou não. O objetivo hoje é ranquear todos em suas melhores versões. Mas caso você queira saber quem é o Uchiha mais poderoso sem poderes externos, eu já fiz esse vídeo aqui no canal e vai ficar nos cards aqui em cima e na descrição aqui embaixo. E dito isso, vamos ao nosso ranking de hoje. Em oitavo lugar, Sarada Uchiha. E bem, a Sarada atualmente já possui o Mangekyou Sharingan no mangá de Boruto True Blue Vortex. E embora ela não tenha mostrado as suas habilidades, ainda é um fato que por ter os dois Mangekyou Sharingans, ela vai ter o Susanoo. Além disso, o Mangekyou fortalece as habilidades primárias do Sharingan, como a antecipação de movimentos e os Genjutsus. A Sarada desde sempre se mostrou como uma boa usuária do Sharingan, conseguindo copiar jutsus dos inimigos desde jovem, além de conseguir lançar poderosos Genjutsus, e por isso ela fica aqui na última posição. Se ela mostrar mais feitos futuramente, ela pode subir no ranking. Em sétimo lugar, Fugaku Uchiha. E embora seja esquecido pela fandom, o Fugaku foi um ninja poderoso, e que era considerado um ninja do calibre do Orochimaru e Minato. Segundo a novel do Itachi Shinden, o Fugaku dos Olhos Perversos teve grandes realizações durante a Terceira Grande Guerra Ninja, porém devido à má relação entre o clã Uchiha e o centro de Konoha, os feitos do Fugaku não foram relatados. A vila apenas fez questão de divulgar as realizações do Minato, que ficou conhecido como o Relâmpago Amarelo, e também dos três Sanins, que ficaram conhecidos como Ninjas Lendários, e também do Kakashi, que ficou conhecido como Kakashi do Sharingan. Porém, o Fugaku foi sabotado pela própria vila. Mas ainda assim, o título de Fugaku dos Olhos Perversos já revela que o Fugaku deveria ter extrema maestria com Genjutsus, além de ser comparado ao Minato. No anime, o Fugaku foi mostrado com o Mangekyou Sharingan, e que infelizmente não chegou a aparecer no mangá, e muito menos revelaram qual era a habilidade especial do Fugaku. Porém, nesse pequeno vislumbre foi mostrado que o Fugaku poderia controlar a Kyuubi, além de ser o líder do clã, um clã que preza pela força, ou seja, o líder do clã provavelmente tem que ser o mais forte ou um dos, e além disso, o Fugaku tinha grande experiência na guerra. E com tudo isso, ele fica à frente da sua neta, Sarada, com facilidade. Em sexto lugar, Izuna Uchiha. E assim como Madara, o Izuna tinha o Mangekyou Sharingan. Mais uma vez, o Kishimoto não revelou a habilidade especial do Mangekyou do Izuna, porém ele deveria ter o Susanoo, e fica à frente do Fugaku por ser falado que o Izuna era quase tão forte quanto o Madara. Além de que o Izuna travou várias batalhas com o Tobirama por anos, e sempre fazendo frente a ele, mostrando que sim, o Izuna tinha um nível de poder considerável, sendo bom em Kenjutsu e na arte do Sharingan. Izuna fica à frente do Fugaku por ter mais experiência em combate, visto que ele cresceu em meio à guerra, enquanto o Fugaku só teve tal experiência na sua fase adulta. Em quinto lugar, Itachi Uchiha. E sim galera, o Itachi é muito poderoso, porém ele nunca pegou células do Hashirama e nem nada do tipo, então o mais longe que ele vai é até aqui. E na novel do Itachi é revelado que ele sempre foi um gênio, sendo que até o próprio Fugaku chegou a sentir inveja do talento do seu filho. Itachi aos 7 anos já pensava como Hokage, e aos 13 anos já era capitão Danbu. Os poderes do Mangekyou Sharingan do Itachi são completamente desbalanceados, e permitindo que ele vença personagens com extrema velocidade. No olho direito, o Itachi conta com o Amaterasu, uma chama que já aparece onde o Itachi foca sua visão, e que pode consumir tudo e só se apaga após queimar completamente o alvo. No olho esquerdo, o Itachi tinha o Tsukuyomi, o segundo Genjutsu mais poderoso do clã Uchiha, um Genjutsu que joga o adversário em uma dimensão paralela, onde o tempo se torna uma aberração. Dentro dessa ilusão pode-se passar anos, enquanto no mundo real, tudo acontece em menos de um segundo. Um Genjutsu tão assustador que nem mesmo um Jinchuriki perfeito como Killer Bee pode resistir, como advertiu o Naruto. Além disso, o Susanoo do Itachi foi abençoado com tesouros divinos, como a espada Totsuka, que pode selar qualquer coisa que perfure, seja ela um Sanin lendário como Orochimaru ou um usuário do Rinnegan como Nagato. E ainda tem o escudo Yata, que pode simplesmente tancar e refletir qualquer ataque. E com tudo isso, o Itachi fica na quinta colocação. Em quarto lugar, Shisui Uchiha, o teleportador de Konoha. E bem, se o Minato ficou conhecido como rápido por usar teleporte, o Shisui foi o contrário. O cara ficou conhecido mundialmente como Shisui, o teleportador, devido à sua velocidade. Então, para o cara ganhar fama de ser rápido como um teleporte, ele tem que ser de fato muito brabo. E no anime temos um pequeno vislumbre dessa genialidade do Shisui, onde
onde ele no caso usa o seu teleporte em combate e consegue atacar em basicamente 2 lugares ao mesmo tempo. Ele deixa clone de velocidade por onde passa, porém esses clones mostraram ter massa quando ataca, porém quando são atacados, eles não mostraram essa mesma massa, quase como se fossem intangíveis. Além disso, o Shisui tinha o Kotomatsu Kami, que era o genjutsu mais poderoso dentro do clã Uchiha, um genjutsu extremamente assustador que podia controlar qualquer um sem que a vítima percebesse. Esse genjutsu não interfere no fluxo de chakra inimigo e muito menos necessitava de troca de olhares, fazendo com que fosse uma apelação suprema. No OVA, o Shisui também mostrou conseguir usar o Susanoo e até lançar Magatamas com ele, e devido a tudo isso, o Shisui fica aqui na 4ª colocação. E com a medalha de bronze, o terceiro Uchiha mais poderoso é Sasuke Uchiha, com seu Gedo Susanoo. Nessa fase do anime, o próprio Sasuke se declara o personagem mais forte do universo, e isso porque naquele momento o Sasuke possuía o Mangekyou Sharingan Eterno, ou seja, ele podia usar todos os poderes do Sharingan e ter o desgaste mínimo em seu olho direito. Então o Sasuke tinha acesso a poderosos genjutsus, controle de chamas negras, antecipação de movimentos e tudo sem perder a sua visão, além de ter um Rinnegan no seu olho esquerdo, no qual lhe permitia usar os 6 caminhos do Rinnegan, como absorção de chakra pelo caminho Gakidou e também poderes gravitacionais como a atração. Até mesmo podia fazer múltiplos Chibaku Tenseis de uma só vez, além de ter o melhor jutsu de teleporte, o Aumente de Cara, que pode proporcionar os mais diversos tipos de ataques, seja trocando de lugar ou fazendo o inimigo aparecer no espaço que seja da vontade do Sasuke. Esse Sasuke conseguiu colocar uma quantia considerável do chakra das bijus dentro de seu Susanoo, algo comparável ao Rikudo Sennin, e que fez o Susanoo ficar muito mais rápido, muito mais forte e muito mais resistente, conseguindo liberar a flecha de Indra e gerar um dos ataques mais poderosos de toda a obra, até os dias de hoje de Boruto, e por isso ele ficou no nosso top 3. Em segundo lugar, Obito como Jinchuriki do Jubi. E bem, embora o Sasuke tenha pego o chakra das bijus, ainda assim foi apenas uma parcela desse poder. Já Obito absorveu o Jubi, que já tinha passado por várias transformações e já estava quase na sua versão final, fazendo com que a fonte de poder do Obito seja totalmente superior ao que o Sasuke conseguiu usar em seu Susanoo contra o Naruto. Além disso, o Obito tem muito mais resistência por ser Jinchuriki do Jubi, tem uma regeneração muito superior, conseguindo curar uma ferida mortal no peito do Obito com o mero fato de se transformar em Jinchuriki, além de que também pode usar as esferas da busca da verdade para se beneficiar da liberação Yang e se curar de qualquer ferimento. O Obito também conta com Mangekyou Sharingan no olho direito e com um Rinnegan em seu olho esquerdo, e que consequentemente também tem todos os 6 caminhos, além de ter as esferas da busca da verdade, que podem recriar basicamente qualquer liberação ou Kekken Genkai, unindo os elementos dentro das esferas. O Obito também controla o Omniotomo, conseguindo anular completamente ninjutsus como o Amaterasu, e pode desintegrar qualquer coisa que suas esferas toquem, de forma até mesmo superior ao Jinton do Onoki. O Obito foi até mesmo capaz de usar a espada de Nunoboku, uma espada que tem poder indeterminado e pode refletir a vontade do coração do usuário, e por assim dizer, teria poder virtualmente limitado. Então o Obito tem mais chakra que o Sasuke, uma resistência superior, uma regeneração ampliada e as esferas que podem reproduzir basicamente qualquer ataque, e com tudo isso, não tinha como o Obito ficar atrás do Sasuke, e por isso ele fica aqui com a medalha de prata. E em primeiro lugar com a medalha de ouro, Madara Uchiha. E bem, o Madara antes de ser Jinchuriki do Jubi já estava absurdo com as células do Hashirama, Senjutsu do Hashirama e uma regeneração avançada. Depois de se tornar Jinchuriki do Jubi, ele eleva isso exponencialmente, sendo que agora a resistência do Madara era tão grande que ele era capaz de resistir a ataques como o Rasen Shuriken abonado de Senjutsu Rikudo do Naruto, e também ao ataque do Gai no 7º portão com Hirodora na cara, e não sentir absolutamente nada. O Madara também recebeu um ataque que distorceu o espaço e ainda saiu vivo e sorrindo. Esse Madara tinha regeneração para perder metade do torso esquerdo e regenerar em segundos, uma regeneração tão boa que era capaz de perder metade do corpo e voltar como se nada tivesse acontecido. Depois disso tudo, o Madara volta a elevar o nível e absorve boa parte da árvore divina e também o fruto divino, e assim despertando o Rinne Sharingan, que até então só a Kaguya tinha, e aí se autoproclamou imortal. Porém o Madara não parou por aí e obteve o seu segundo Rinnegan, e agora ele tinha acesso a 4 sombras do limbo para o auxiliar, sendo que uma já tinha ficado selada. Essas sombras tinham habilidades e poderes similares ao próprio Madara e não podiam ser detectadas de nenhum
nenhuma forma por aqueles que não tivessem o Senjutsu do Rikudou ou o Rinnegan. E galera, mesmo antes de ter o Rinne Sharingan e de ter absorvido a Árvore Divina, o Minato já tinha confirmado que o Madara tinha muito mais poder que o Jubito. O Madara foi um personagem tão apelão que só foi parado de fato pelas mãos do autor em forma de Zetsu. E por tudo isso, Madara, sem sombra de dúvidas, é o Uchiha mais poderoso de toda a obra. E galera, esse foi o ranking dos Uchihas mais poderosos de Naruto e Boruto. E se gostaram, deixa um like e se for novo, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!